Ok, boa tarde. Nesse momento, iniciando a gravação para a aula aplicada aqui através da sala de aula virtual do CMSP, remotamente para a turma da primeira série A do ensino médio da Escola Estadual Guerra Junqueiro. São quase 2 horas e 30 minutos da tarde, que é quando a aula se inicia pelo horário padrão da escola. Sou o professor Victor Eduardo. Nesse momento, eu inicio a gravação, fazendo a checagem aqui para verificar a respeito do chat, que ele precisa ficar desbloqueado. Não dá nenhum problema aqui, os alunos poderem acessar. Vou, nesse momento, fazer a notificação, né, enviar a notificação. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos iniciando a aula remota de História. Professor Victor Eduardo. 12h30 às 15h15. Nesta quarta-feira, 30/10. Então, notificação enviada por garantia. O esquema aqui para a aula será o mesmo que eu adotei agora de manhã, também uma aula de história, também voltado para a primeira série do ensino médio, mas no caso para a primeira série B. Ou seja, eu vou aguardar se algum aluno vai conseguir fazer o acesso, embora todos eles tenham recebido instruções para tarefas a serem feitas em casa durante tanto o dia de hoje quanto o de amanhã, devido a essa peculiaridade do Provão Paulista seriado. Vou aguardar aqui algum aluno comparecer. Eu faço a aula dialogando, né, com o aluno em questão, para poder conduzir a aula da melhor forma possível. Caso nenhum aluno compareça, assim como no caso da primeira série B, eu farei o registro da aula, farei os comentários que eu entendo que precisam ser feitos aqui para os alunos depois poderem também assistir essa aula e ficarem com mais um registro do trabalho feito para facilitar para todo mundo. Tá? Nesse momento, parece que o Leonardo conseguiu fazer o acesso. Leonardo, boa tarde, tá? Professor Victor falando aqui. Se você puder, cara, manda mensagem aqui confirmando que você consegue me escutar, que você consegue ver o que está na tela, tá? Para a gente poder começar a aula, por favor, tá? Confirma para mim se você consegue visualizar aí, manda na mensagem, por favor. Então, nesse momento, aguardando, o chat ele está, ao que tudo indica, desbloqueado, portanto, posto para ser utilizado. E agora é aguardar se mais algum aluno vai entrar ou não, mas no caso de não entrar, não tem problema, eu faço aqui o registro dos comentários, né, a abordagem que seria esperada. Da mesma forma, será disponibilizado isso daqui para os alunos através do mural do CMSP, né, já que lá é permitido fazer a publicação deste material, lá será publicado a respeito. Então, nesse momento, estou aguardando para verificar se mais alguma conta acessa. Se nenhuma conta mais acessar, eu inicio aqui o registro da aula.
Ok, então, Léo, caso você esteja, né, Leonardo, que tá aqui, Leonardo Tavares, do primeiro A, caso você esteja conseguindo acompanhar, né, vamos acompanhando, se você puder interagir aí conforme vamos acompanhando a aula, faz isso, por favor, tá bom? E aqui eu vou dar início, então, ao registro da aula, se caso o Léo conseguir acompanhar ou interagir, eu vou fazendo a interação com ele, senão, para todos os efeitos, está sendo feito aqui a, a abordagem a respeito. Bom, como o título da aula deixa claro, um dos objetivos dela é uma recapitulação sobre aquilo que conseguimos trabalhar, discutir, observar no primeiro semestre desse ano letivo. Portanto, no primeiro e no segundo bimestre, né, na primeira metade do ano. Nós tivemos muitos conteúdos, muitas habilidades a serem discutidas, a serem trabalhadas, e aqui eu decidi focar em algumas que, segundo o que eu pude perceber, parecem fazer mais sentido de dar uma atenção nessa abordagem aqui, que é algo muito similar ao que eu vi em relação ao primeiro B. Para isso, tá? Para você, principalmente você, Léo, que está aqui acompanhando, mas principalmente vocês que estão assistindo a posteriori a aula que salva, chama atenção para esta frase que apareceu em uma das nossas aulas ali durante o primeiro semestre, principalmente no primeiro bimestre, que é a memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens. Essa citação, do Jacques Legoff, ela chama atenção para a construção da memória. A construção da memória, o uso da memória é algo que perpassa a formação histórica das sociedades humanas e ela é inerente para se discutir história. Então, veja como o Legoff ele chama atenção que a memória procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. É claro, falar de memória é muitas vezes falar disso, né? Gravar algo que aconteceu, né? E manter aquilo lá gravado na cabeça. Uma coisa que aconteceu, uma coisa que viu, uma coisa que percebeu, que observou, que fez, que deixou de fazer, não sei, etc. Mas a memória, ela também é o combustível, muitas vezes, na nossa cabeça, que nos guia quanto ao que pensamos em relação à sociedade, as impressões, a maneira como sentimos e entendemos a própria passagem do tempo. Porque a memória, ela está intimamente ligada com a passagem do tempo. Então, memórias que tenham mais impacto no sentido individual ou coletivo, elas tendem a permanecer mesmo com uma passagem do tempo. Memórias que podem não ter esse tipo de peso ou não são trabalhadas com esse tipo de peso, não têm esse tipo de impacto. Ao contrário, elas tendem a serem muitas vezes esquecidas ou silenciadas, encobertas, acortinadas, etc, etc. E isso acaba determinando como que nós, enquanto seres ontológicos, seres que vivem, né, em sociedade, cuja a existência está intimamente ligada à existência da sociedade, como nós nos comportamos socialmente a partir disso. Portanto, a memória ela é inerente ao desenvolvimento da vida humana, é inerente ao nosso desenvolvimento e também inerente à nossa compreensão a respeito da história. Jacques Legoff chama atenção para isso, e chama atenção também porque uma vez que a memória não foge da intencionalidade, portanto, guardar algo ou não na memória, valorizar ou não algum tipo de memória, dar ênfase ou não a algum tipo de memória, preservar ou não algum tipo de memória, sobretudo coletiva, é carregado de intencionalidade. Então, quando ele conclui aqui nessa citação dizendo, né, trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens, Legoff, assim como tantos outros, enfatiza o uso da memória, o uso da história tem que ser, espera-se que ele seja direcionado para a libertação das pessoas, ou seja, para uma vida onde não se tenha a servidão, para uma vida onde não se onde o desenvolvimento das dinâmicas nos criem amarras na sociedade, nos criem amarras enquanto indivíduos. Antes, pelo contrário. Então, parte desse pressuposto é o que também nós tentamos trabalhar na matéria de história.
Então, quando eu trouxe com vocês, ainda lá no primeiro bimestre, falando sobre silenciamento na história, sobre negação na história, sobre teorias da conspiração, sobre negacionismos também, né? Negação, negacionismos, todos eles partem disso, de uma manipulação ou de uma vedação da memória e da maneira como ela é construída para atingir certos interesses, certos objetivos. Então, se há intencionalidade na memória, que ela se utilize para, vamos dizer assim, de uma maneira mais resumida, porém enfática, a libertação e não a servidão dos homens. Tá? Homens aqui, né, humanidade, tá, gente? Vamos também deixar isso claro, caso haja dúvida aqui. Por isso que eu já quis começar a aula aqui a respeito disso. Aí aqui, como vocês podem ver na tela, nesse momento, nós temos uma das habilidades com as quais nós trabalhamos, principalmente no primeiro bimestre, a habilidade 102, que fala sobre identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, tal como vocês estão vendo aí na tela. Nessa habilidade, já pensando também um pouco essa questão da memória, é que nós vamos lidar com dois conceitos aí que também eu tentei ao máximo abordar e discutir com vocês durante o primeiro bimestre, que é o conceito de eurocentrismo e o conceito de etnocentrismo. Eurocentrismo, né? A Europa no centro de tudo, ou a ideia, o modelo europeu no centro das coisas, e etnocentrismo é o mesmo princípio, só que aí utilizando o conceito de etnia, né? Vamos assim dizer, que muitas vezes é aproximado para nós do conceito de raça, embora isso não necessariamente se aplique tanto, mas nós podemos aqui, para ficar mais fácil, né, o entendimento, trabalhar com essa perspectiva. Por isso, os conceitos de eurocentrismo, conceitos históricos, eurocentrismo e etnocentrismo. Observem, por exemplo, gente, essa primeira imagem, essa que está mais colorida aí no canto do alto da tela. Nela, enquanto esse sujeito, que nós poderíamos, né, nós podemos classificar ele como uma caricatura de um europeu, observa que a caracterização lembra, né, os povos originários aqui das Américas. Ele o observa, o rosto dele demonstra, né, uma certa insatisfação com o sujeito que ele está observando, e ele pensa, né, onde estão as vestes desse selvagem? Aqui a gente consegue perceber tanto um caráter eurocêntrico quanto etnocêntrico nesse pensamento. Eurocêntrico porque esse sujeito, como eu disse para vocês, ele é uma caracterização de uma pessoa da Europa, vamos dizer assim, da época dos processos de colonização, portanto ali século XV, século XVI e tal. Na concepção de mundo desse sujeito, né, nessa concepção de mundo desse sujeito, vamos assim dizer, o fato desse outro rapaz não estar com roupas o torna um selvagem. Então ele parte desse pressuposto. Ele já, né, não consegue identificar nesse rapaz uma outra característica, um outro tipo de identidade, de vivência, de cultura, e parte também de uma ideia de que mesmo que consiga, vai tratar ela com algum tipo de inferioridade. Então, se ele, por sua lógica, é um civilizado, logo alguém que não está em sua lógica só pode ser tratado no oposto do civilizado, que é a ideia do selvagem, que inclusive tem relação com eu ter conversado com vocês em aulas do primeiro bimestre e do segundo também sobre dicotomia. Então, e aí do outro lado você percebe o outro sujeito também observando e na verdade se questionando, né? Por que tantos ornamentos? Por que utiliza tantas roupas, né? Não há necessariamente um tipo de julgamento, há mais uma análise, mas ainda assim, aí você percebe o comparativo que a imagem sugere, né? Nessa questão de eurocentrismo e de etnocentrismo. Da mesma forma, essa outra imagem, rapazes e moças, essa mais, né, em preto e branco, né, em tons cinzas, onde a gente observa o continente africano esburacado e claramente, né, aquilo que foi retirado dele está sob a Europa e sob as Américas, pois, uma representação do processo de expoliação que o continente africano vivenciou, sobretudo, no contato com os europeus, em épocas do neocolonialismo, do modelo imperialista, né, global. Então, ela vai representar isso, que também demonstra características do etnocentrismo e do eurocentrismo. Então, nós discutimos isso porque muitas vezes a nossa memória sobre esses assuntos ela pode ser encobertada e achar que
Se você não andar igual a um europeu ou com um modelo similar ao europeu, você é um selvagem, você é incivilizado, você não sabe se comportar, e etc e tal. E que se tais locais são mais pobres, se tais locais são mais, digamos assim, atrasados economicamente, se é que é possível falar dessa forma, com certeza não tem nada a ver com a história deles, é porque não souberam fazer, não souberam... Não, não, ao contrário. Nós devemos considerar que qualquer elemento que nos guia enquanto civilização e barbárie, qualquer imaginário nosso sobre o que é civilização, sobre o que é barbárie, assim como todo o histórico que faz com que hoje nações e regiões, continentes, etc., tenham ou não certo grau de desenvolvimento econômico, certo grau de participação, né, no cotidiano, de ideias, de valores, isso está atrelado à memória e à história. Portanto, isso também está atrelado a processos históricos e como eles aconteceram. Essa, então, portanto, para não ter dúvidas, né, quanto a isso, eu espero que essas duas imagens ajudem nessa ilustração disso que eu estou tentando aqui argumentar com vocês, tá? Antes de eu prosseguir, gente, muito importante, como vocês viram, a imagem fica na tela, eu fico falando. Se ficar mais fácil, quando você estiver assistindo o vídeo, pausa o vídeo, olha a imagem com calma, veja, depois escuta o que eu tô falando, não tem problema. Na hora de assistir o vídeo, assistam da maneira que ficar mais, assim, fácil de poder abstrair o conteúdo aqui, de poder também, inclusive, criar as perguntas, os comentários que vocês acharem que são pertinentes e mostrar eles para mim, inclusive com isso daqui. Léo, se você estiver conseguindo me escutar, eu gostaria que você tentasse aplicar uma resposta para essa pergunta, tá? Utilizando aí o chat da aula. Eu gostaria que você tentasse aplicar uma resposta para essa pergunta. Se você conseguir, eu agradeço. Mas em todo caso, né, vou deixar também aqui já o aviso para vocês que estão acompanhando. Nós já chegamos a lidar com essa pergunta no primeiro bimestre, mas se possível, pensem com calma a respeito dela. Esse é um assunto que volta e meia ele é discutido em aulas de história, né, o etnocentrismo e o eurocentrismo, e gostaria que vocês tentassem responder, ou seja, como que o etnocentrismo e o eurocentrismo modelaram aquilo que conhecemos e aprendemos sobre história. Então, fica aí a recomendação de tentar responder essa pergunta, quantas linhas quiser, quantas palavras quiser, isso não tem nenhum tipo de exigência necessariamente para isso, tá? Dito isso, rapazes e moças, eu vou prosseguir aqui com o meu slide, e nesse prosseguir entro no que eu acabei de citar também, inclusive, na minha fala aqui, que é a respeito de processos históricos. Então, observem que nessa imagem nós temos uma descrição de uma habilidade que é comum nós trabalharmos no segundo bimestre, nós inclusive discutimos muitas coisas sobre ela no segundo bimestre. E aí vejam que nessa imagem que temos aí na tela, né, que acompanha aí essa descrição da habilidade, nós temos várias pessoas, nós temos também... né, algumas delas estão ali nomeadas, né, nomes conhecidos, como Aristóteles, Aristarco, Ptolomeu, Copérnico, né, sujeitos de todas os campos, áreas da produção intelectual humana, e temos no topo dela Galileu. E Galileu deixa bem claro, sim, giramos em torno do Sol. Antes de comentar aqui, né, acabei de ver, né, Léo, você mandou uma mensagem, consigo visualizar a tela. Maravilha, Léo, obrigado, fico feliz. Não deixa de fazer interação, tá, Léo? Não deixa de fazer a interação, de mandar mensagem, de escrever alguma coisa aqui, conforme você entender, tá? Para poder contar legal aqui uma participação sua na aula. E aí vejam Galileu no topo, né, dessa pirâmide de pessoas dizendo sim, giramos em torno do Sol. Isso é interessante porque o Galileu ele é conhecido pelo heliocentrismo, pelo entendimento, né, no campo das ciências, sobretudo das ciências exatas, né, da ciência da natureza, de que é a Terra que gira em torno do Sol, e não o contrário. Porém, Galileu não tirou isso do nada, ele não simplesmente olhou para o mundo e afirmou isso sem mais nem menos. Ao contrário, ele precisou realizar tudo aquilo que é pertinente ao método científico, observação, teste, análise vamos dizer assim, dos dados, das fontes, comparar, né, o movimento da natureza, comparar
posição das estrelas, comparar arquivos que já existiam, que ele conseguiu ter contato sobre a sociedade, e com isso é que ele chega a esta conclusão, ou seja, ele não tira do nada. Essa conclusão do Galileu, por mais que para nós ela seja meio óbvia, mas naquele momento ela é profundamente revolucionária para se conceber, né, a própria existência do planeta e das nossas estações do ano, etc e tal, ela só foi possível porque, entre outras coisas, nós temos o método científico e temos o processo histórico que permite Galileu chegar a esta conclusão, tá? Que é uma das coisas que nós vamos conversar aqui, né? Então, o processo histórico é o resultado da percepção que os estudiosos fazem do passado, sequência dos principais sistemas ocorridos na história, da antiguidade até a atualidade, várias variáveis dependendo do posicionamento do historiador, da sua interpretação das fontes, sim, isso também é pertinente ao que chamamos de processo histórico. Ou seja, rapazes e moças aqui que eventualmente eu espero estejam assistindo esse material aí, salvo no mural aqui da sala no CMSP. O processo histórico, ele é basicamente como que nós podemos observar, seja enquanto historiadores ou estudantes de história, com atitude historiadora, que se espera, né, desenvolver com a matéria de história, como nós podemos perceber o desenvolvimento da vida humana ao longo do tempo, nos seus eventos, nos seus fatos, nos seus acontecimentos, nos seus pontos de inflexão, tudo isso são os processos históricos. Então, uma guerra, por exemplo, quando a gente fala de uma guerra na história, seja ela qual for, nós devemos considerar o seguinte: minimamente, uma guerra ela tem antecedentes, ela tem seu desenvolvimento e ela tem seus desdobramentos ou conclusões, ou conclusão, se for o caso de uma só. Quando a gente pensa, então, numa guerra enquanto tem os seus antecedentes, tem o seu desenvolvimento e tem a sua conclusão, então nós conseguimos observar o processo histórico que caracteriza ela. Afinal, uma guerra, seja ela qual for, não acontece do nada, não acontece do acaso. E ela também não simplesmente para e a vida simplesmente, vamos dizer assim, o mundo não pausa porque tem uma guerra para depois continuar exatamente de onde parou no pós-guerra. Não. Então, guerras, sejam elas a nível global, sejam elas a nível local, elas são carregadas de antecedentes, portanto, aquilo que vem antes dela, que nos ajuda a explicar por que ela ocorre, né? Temos o seu desenvolvimento, ou seja, como ela, a sua própria existência, o seu próprio desenrolar impacta aquele cotidiano, e temos a conclusão, o desdobramento, ou seja, nós temos o que vem depois, como podemos observar as mudanças e permanências, seja a nível de mundo, a nível de país, a nível de região, de cidade, de território, não sei da onde, ou entre dois ou mais países, a partir vamos dizer assim, de algum ponto que possamos dizer que essa guerra se encerrou. Ou mesmo quando ela não se encerra, levando em conta já desdobramentos, mesmo com ela ainda em curso, seja na prática ou na teoria. Unir essas situações, perceber elas, perceber muitas vezes esse jogo de quebra-cabeça que é pegar essas informações, esses fatos e uni-los, né, e perceber a ligação de um com o outro, é o básico do que é o processo histórico. Tá? Então, isso para nós que trabalhamos, para mim principalmente, né, que trabalho com a ciência da história, e para vocês, alunos, estudantes aqui na educação básica, né, ensino fundamental, ensino médio, da matéria de história, isso é crucial. Crucial essa coisa do processo histórico. E, durante o segundo bimestre, quando nós falamos de processos históricos, rapazes e moças, nós falamos principalmente do conceito de revolução. O conceito de revolução foi um dos processos históricos que mais nós tivemos contato no segundo bimestre para tratar disso daqui. Tá? E aí nós percebemos, né, eu pelo menos tentei abordar com vocês aqui eu faço questão de recapitular, três coisas que eu vejo como importantes quando a gente lida com o processo de revolução na história. Então, primeiro, é uma mudança radical estrutural, né, que é a letra A. Ou seja, uma revolução, ela é um processo em que ela precisa representar isso que a expressão sugere, uma mudança radical estrutural. Ou seja, em outras palavras, nós podemos afirmar a seguinte forma: é necessário ver o céu e a terra trocando de lugar, vamos assim dizer, para você poder afirmar aquilo como um processo revolucionário, uma mudança que a gente consegue perceber um antes dela e um depois dela, e percebe que há sim uma mudança que podemos assim dizer radical, estrutural, isso é uma revolução.
Isso pode acontecer na política, nas artes, na ciência, em alguma prática esportiva, enfim, isso pode acontecer em várias dimensões e vários aspectos da vida. Tá? B, não se trata de um conceito maniqueísta, ou seja, revolução não nasce para ser necessariamente boa ou má, boa ou ruim, né, de uma coisa positiva ou negativa. É claro que o conceito de revolução, e é principalmente a maneira como ele é interpretado por nós, ele tem uma conotação, ele tem uma conotação muito mais positiva do que negativa, mas não é nisso que se baseia uma revolução, ou seja, a gente não pode dizer que houve uma revolução porque necessariamente algo bom aconteceu, porque essa questão de bom ou mal, ela se torna um tanto quanto relativa, né, dependendo do indivíduo, da sociedade, ela sempre vai carregar um certo relativismo. Agora, a revolução não, assim como o conceito de cultura nas ciências humanas, nas áreas do conhecimento como um todo, mas sobretudo nas ciências humanas, na história também não é um conceito maniqueísta, o conceito de revolução também não é. Portanto, quando estudamos e compreendemos revoluções, nós não podemos nos permitir fazer uma avaliação de se é boa ou se é ruim para considerar aquela revolução enquanto algo a ser discutido. Não, nós precisamos observar, sobretudo, o que o componente A nos mostra, uma mudança radical e estrutural. E, claro, quais são os elementos que nos permitem, historicamente, processo histórico, historicamente, enxergar como que essa revolução aconteceu ou acontece. E C, não é um processo natural, ou seja, ele ocorre pela ação humana, portanto, não acontece uma revolução porque ela vai acontecer mesmo, porque ela tem que acontecer mesmo, porque é assim mesmo. Não, uma revolução ela acontece porque, considerando o contexto histórico, as condições materiais de existência, a ação humana, a forma como as forças estão organizadas, as forças produtivas, as forças econômicas, a própria sociedade, os eventos, os fatos ali que permeiam ela, é a partir disso que nós podemos compreender que uma revolução aconteceu ou acontece, e não porque ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Não, ela não é um processo necessariamente natural, ela não é a chuva, ela não é um terremoto, ela não é vamos dizer assim, o nosso movimento aparente do Sol, né, de nascer e pôr, não. Ela é um processo que, para acontecer efetivamente, ela depende da ação humana, considerando, entre outras coisas, as condições existentes, portanto, a materialidade, tal como aparece aí. E agora, gente, para a gente encaminhar também para os finalmente, tem uma última coisa que eu quero conversar com vocês, que também foi assunto nosso no segundo bimestre, que é a habilidade 104 das Ciências Humanas do Ensino Médio, que, entre outras coisas, nos permite, né, identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e diversidade cultural. Tá? Ou seja, é uma habilidade ligada com o conceito de patrimônio, tanto em caráter material quanto em caráter imaterial. Nós também tivemos a oportunidade de discutir bastante sobre isso, né, sobre o que é o patrimônio em sentido material, em sentido imaterial, e aqui não é diferente nessa abordagem aqui. Então, por exemplo, então vamos lá. Eu cheguei a tratar dessa imagem com vocês na ocasião, que é que na época, né, quando nós conversamos sobre patrimônio material e imaterial, eu trouxe essa imagem e eu cheguei a perguntar para vocês, né, que lugar é esse, qual está aí na tela e por que a imagem está dividida. Provavelmente vocês devem se recordar, mas é para título de registro, eu vou deixar gravado aqui. Este lugar é o Pelourinho, né, na cidade de Salvador, na Bahia, aqui, estado da Bahia, Brasil. Por que essa imagem está dividida? Então, a minha ideia, né, que muitos perceberam na época, era trabalhar com uma ideia de que essa imagem, ela transmitisse passado e presente na maneira como a observamos. Então, esse lado, vamos dizer assim, à esquerda do campo de visão, né, de você que está assistindo aí na tela, com esses tons em sépia, né, esse tom mais diferente, ela sugere aquela imagem de fotografia antiga, né? Fotografia quando não tinha ainda o colorido, etc e tal. Ao passo que o outro lado da imagem, o lado mais colorido, sugere, né, uma coisa mais recente. O Pelourinho,
em Salvador, na Bahia, ele é uma boa, ele não é o único, mas é um bom exemplo do que é essa coisa do patrimônio, do que é essa coisa da memória, que nós também já falamos hoje aqui na aula, e como abordar isso historicamente, tá? Que aí percebam, rapazes e moças. Bairro mais antigo de Salvador, o Pelourinho conta, em suas ladeiras e construções, a história dos primeiros anos do Brasil e da construção da identidade brasileira. Tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, a região do Pelourinho, em Salvador, é uma parada obrigatória para quem visita a capital baiana. Por ali estão distribuídas construções do século XVI, que remetem aos primeiros anos de ocupação portuguesa no Brasil e ajudam a contar a história do nosso país com riqueza de detalhes. Então, a gente já percebe só nesse excerto aqui, né, esse papel do Pelourinho. Ele é um local tombado com patrimônio cultural da humanidade, justamente porque ele tem em sua estrutura, na sua utilização, nos seus simbolismos, ele tem esse vínculo com questões culturais e históricas do nosso país, tá? E a gente também consegue perceber isso, por exemplo, porque ali tem construções que ainda são datadas do século XVI, né? Ou seja, século XVI, a gente só pensar aí, entre 1501 e 1600, portanto, construções que pelo menos uns 400 anos devem ter aí de existência, né? Pensar em uma construção do Pelourinho de 1550, ela fez 400 em 1950, está quase completando 500 anos. Então, temos aí construções de 300, 400 anos preservadas. Isso não é qualquer coisa. Tá? Agora, vejam na sequência a respeito disso. Então, a região onde ficava o Pelourinho Salvador é hoje o centro histórico da cidade, mas nem sempre foi assim. Antes de dar nome a uma região, o espaço era dedicado à punição de negros escravizados que cometiam algum delito. Mais especificamente, o Pelourinho era uma coluna de madeira ou pedra em um local público no qual os negros eram acorrentados e castigados. Então percebam, se eu olhar a história a partir de bem ou mal, dificilmente eu aceitaria a existência ainda hoje de um lugar cujo passado remonta ao sistema escravista, né, a tragédia que foi o sistema escravista no Brasil e nas Américas como um todo, assim como o fato de que esse local, né, serviu para o castigo, né, o castigo físico de pessoas negras escravizadas, sejam elas vindas diretamente do continente africano ou afro-brasileiras, seus descendentes. Mas aí, o que acontece? Aí segue no finalzinho aí do texto. Através da história, a palavra Pelourinho foi ressignificada para batizar o Centro Histórico de Salvador, um polo de cultura e boemia que conquista visitantes do mundo inteiro. Então, nesse processo de constituição da cidade de Salvador, da própria Bahia, das relações sociais que permeiam todo aquele local, o Pelourinho começou a passar por um processo de ressignificação. Deixar de ser um local caracterizado pela violência, pelos castigos ali oriundos dessa tragédia que foi o sistema escravista brasileiro, né, e nas Américas como um todo, como eu já argumentei aqui, para se tornar um local de espaço de resistência, por exemplo, para se tornar um local de valorização da cultura afro e afro-brasileira. Ou seja, há uma ressignificação do espaço. E essa ressignificação só é possível em virtude dos processos históricos que dão ao Pelourinho um novo caráter, um caráter diferente daquele que ele tinha originalmente, quando historicamente, originalmente concebido. Tá? Por isso, a gente percebe que aqui nós temos um bom exemplo do que é a memória, do que é ressignificar, do que é preservar e do que é o patrimônio, tanto de caráter material quanto de caráter imaterial, assunto que nós, repito, discutimos bastante, principalmente no segundo bimestre. Portanto, esse excerto, assim como a imagem, já nos permite chegar a essas conclusões. Vejam, isso é trabalho que a história, não só a história, mas nesse caso aqui a história, nos permite entender a respeito do Pelourinho, aqui, né, nesse exemplo, do Pelourinho e do seu papel histórico. E aí me leva às conclusões aqui para poder finalizar essa aula. Então vejam, historicamente falando,
Vamos considerar o seguinte: preservar não é necessariamente deixar como está, mas sim reconhecer nossas marcas no tempo e no espaço para que não se apague a memória e cultura coletivas. Tá? Então, sabemos que a escravidão no Brasil, por exemplo, ela tem como mazela, como herança, vamos assim dizer, para o nosso cotidiano, os vários tipos de preconceitos que a população negra ainda passa na dinâmica da sociedade. Esses problemas, essas mazelas, eles não vão desaparecer se nós fingirmos que a escravidão não existiu, ou se nós simplesmente acharmos que podemos passar uma borracha, né, nesse capítulo da nossa história e, vamos assim dizer, seguir em frente. Não. Só é possível um combate e, portanto, também uma ação histórica precisa, contundente em sociedade, quando se compreende o máximo possível do que caracteriza essa sociedade, seja no seu passado, seja no seu presente. Portanto, não se pode esquecer a escravidão, não se pode fingir que ela não aconteceu, não se pode negar os efeitos e o caráter dela, não se pode negar toda a tragédia e mazelas que já resultavam da existência dela e que resultam em nossa sociedade até hoje. Por isso, o preservar aqui, portanto, preservar o pelourinho, vem nesse sentido, é reconhecer uma marca no tempo. Uma marca que só pode ser devidamente compreendida e trabalhada sem necessariamente um olhar maniqueísta, mas com um olhar histórico, com um olhar daquilo que as ciências nos permitem produzir no tempo e no espaço. E aí vejam também, para poder concluir, ressignificar não é apagar o passado, mas sim dar ao tempo e espaço em que vivemos um sentido que valorize, reconheça e ou resgate nossas identidades e saberes para enfrentarmos nossas mazelas sociais. Portanto, o pelourinho ser ressignificado, ser tirado dele, do que conhecemos ele hoje, ser tirado esta imagem que está aí na tela, né, de uma exemplificação, de uma punição a uma pessoa escravizada na época. Para o que ele é hoje, um espaço de cultura, de boemia, de produção cultural, de visita também, de turismo, etc., não é pagar o passado, ao contrário, é dar a ele, como eu estou dizendo aí, um sentido que valorize, reconheça e resgate aquilo que nos é de identidade. É essa compreensão do passado e do presente, dessa ligação passado e presente, da memória, seja ela individual ou coletiva, da preservação do patrimônio, seja ele material ou imaterial, da compreensão dos processos históricos, sejam eles revoluções ou não, é que a atitude historiadora se senta. É nisso que ela consegue ser construída. É nisso que ela permite de fato, desenvolver a nossa formação enquanto sujeitos históricos, enquanto sujeitos ontológicos, pertencentes a esta coisa que, pelo menos, espera-se ser bela e pertinente, que é a humanidade. Então, fica aqui a recomendação, fica aqui a retomada, né, a recapitulação desses conteúdos que foram aí do nosso primeiro semestre, né, primeiro e segundo bimestre juntos, a primeira metade do ano, especialmente porque logo menos vocês da primeira série do ensino médio terão também o Provão Paulista, certamente algo disso que eu tentei conversar com vocês estará lá no Provão Paulista, portanto, é pertinente que vocês tenham isso em mente, que possam aí aproveitar esse material gravado, esse conteúdo gravado, para lhes ajudar nesse momento também, e também para, claro, aquilo que a gente já falou ao longo do ano, que muitas vezes fica esquecido, não se lembra, às vezes a anotação do caderno até fez, mas não necessariamente ajuda a voltar, bom, pelo menos tem aqui para ajudar. Tá? Então, é basicamente isso que eu precisava conversar hoje com vocês aqui na aula de História, pessoal da primeira série A do ensino médio, tá? Leonardo, eu percebi, né, que algumas vezes eu só saí e voltar da sala, não sei se é um problema no aplicativo, na conexão, mas em todo caso, não quero que você esquente a cabeça. Você estava aqui em aula, querendo ou não, né, para todos os efeitos. Vocês também, principalmente vocês que nem tinham condições de acessar hoje a aula remota para poder acompanhar isso daqui, participar, não quero que esquentem a cabeça com isso. Vocês já receberam uma tarefa que eu tinha deixado, né, o aviso lá na sala, para ser feita em casa durante esses dias. Então, também fazendo ela, que eu vou verificar na próxima semana, a partir do dia 4 de novembro, aí nós vamos poder discutir direitinho a respeito, tá?
Dito isso, gente, eu vou encerrar a aula, já vou encerrar aqui, esse aqui já é os finalmente da aula, vou encerrar principalmente a gravação, né, que eu estou aqui gravando aqui o conteúdo da aula. Daqui a alguns minutos, esse conteúdo estará disponível lá no mural da sala, no CMSP, e aí você, principalmente você que não conseguiu assistir, que não conseguiu acompanhar a aula, pode assisti-la assim que possível, né, com a comodidade, e recomendo, tá? Pausa o vídeo se for necessário, volta, reabre, passa daqui, passa dali, olha de novo com calma esse ou aquele conteúdo se ficar mais fácil, para que você possa aproveitá-lo da melhor maneira possível. Dito isso, gente, em caso de dúvidas, entre em contato comigo, né, com o professor Vitor, estou aqui à disposição, vamos trabalhar com esses dias da melhor maneira possível. Obrigado, gente. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês. Abraços.